E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Maurício, de Matemática, com a frente A para o primeiro ano do ensino médio. Dando continuidade à nossa discussão de equações elementares, aulas 7 e 8, páginas 106 a 108. Então, na nossa última aula, a gente concluiu o exercício 1 e a gente evolui nesse momento com os próximos exercícios. Os próximos exercícios, vale ressaltar, a gente vai ter o desafio de conseguir equacionar o enunciado, né? Então a gente vai traduzir da linguagem literal do português para a linguagem matemática, para o nosso matematiquês. Então é um processo de primeiro escrever na forma de linguagem matemática e depois resolver, tá certo? Então sugestão, orientação sempre é com muito cuidado e muita atenção, fazer a leitura atenta do enunciado do exercício, às vezes mais de uma vez, para pegar o entendimento completo do que se deve fazer. Então, o enunciado diz para a gente que uma balança está em equilíbrio, a peça de massa maior está em um prato e as demais peças estão no outro. No total, há 9 peças, algumas com a mesma massa. Então reparem que eu tenho no prato da esquerda 8 pesos, tá? E no da direita um único peso. O único peso da direita é o peso maior. E se vocês repararem, à frente da balança eu tenho a indicação de quais são os correspondentes respectivos pesos os valores, né, de cada um dos pesos que foram utilizados na balança. Então reparem que o maior ele pesa 1000 gramas e as outras estão indicadas na figura. Então o que acontece? Se ele está em equilíbrio, o que eu tenho no prato 1 é igual ao que eu tenho no prato 2. Essa é a ideia para que a gente possa discutir e resolver. Ou seja, se eu somar os valores dos 8 pesos do prato 1, tem que ser igual ao valor do prato 2, que é igual a 1000. Então a gente vai ter que escrever isso. Começando com os valores das incógnitas. Reparem que no desenho está sendo indicado para a gente os valores. Então vou poder escrever que x sobre 2, x sobre 2 mais x mais 50 mais 100 mais 100 mais 200 mais 500, tudo isso é igual a 1000. Então repare, no primeiro prato tem 8 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles sendo igual ao segundo prato de 1000 gramas. Fazendo a soma, isolando a nossa incógnita e evoluindo a nossa discussão. Então, o que eu posso fazer aqui nesse momento? Para agilizar um pouco mais, x mais x dá 2x, x sobre 2, por enquanto eu vou deixar assim. Então, x sobre 2 mais 2x. 500 mais 200, 700. Mais 100, 800. Mais 100, 900. Mais 50, 950. Então, eu vou ter mais 950. E quando eu passo para o segundo membro, troca de membro, troca de sinal. Então, ele vai menos 950. Bom, 1000 menos 950 vai dar 50. Aqui eu poderia fazer de duas formas. Ou transformaria em decimal, 1 dividido por 2, né? Tem que lembrar, que daria meio, e eu trabalharia com esse valor meio representado. Ou eu faço o MMC de toda a minha equação. Vou preferir nesse momento fazer o MMC para reforçar o conceito estudado. Então, eu tenho que lembrar que os denominadores de todo número inteiro é igual a 1, tá? Então, eu vou poder reescrever x sobre 2 mais 2x igual a 50.
determino o MMC entre 1 e 2, que a gente vai obter como 2, tá? Denominador de todo o primeiro membro, denominador de todo o segundo membro. Eu tenho que lembrar agora de fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x dá x. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 50, 100. Denominador de todo o primeiro membro igual ao denominador de todo o segundo membro. Posso cancelar. Eu vou trabalhar apenas com o que eu tenho no numerador. Continuando, então, vou ter x mais 4x igual a 5x. 5x igual a 100. Está multiplicando. A gente passa dividindo. 100 dividido por 5. Eu chego, então, no resultado final, que x é igual a 20. Ou seja, o valor x, que corresponde ao peso, é igual a 20. Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Que ele pergunta, ele questiona implicitamente que a gente tem que dar o valor dos pesos. Então, os pesos desconhecidos, os valores desconhecidos, um é de 10 gramas e 2 de 20 gramas. Tá? É interessante indicar isso. Então, as massas das 3 peças menores são uma peça era x dividido por 2, 20 dividido por 2, 10 gramas. E as outras duas eram x e x. Então, 10 gramas, 20 gramas e 20 gramas. Tá? Bom, continuando a nossa resolução dessa parte de problemas, vamos para o exercício 3. O exercício 3, mesma coisa, ler o enunciado com muito cuidado, com muita calma, para que a gente possa equacionar, montar a equação correspondente e solucionar. Então, de um recipiente cheio de água, tiram-se 2/3 de seu conteúdo. Recolocando-se 30 litros de água, o conteúdo passa a ocupar a metade do volume inicial. A capacidade do recipiente é... Então, só para a gente imaginar a situação, né? Eu tenho esse recipiente que a gente quer discutir, quanto que ele pode ter de capacidade total. Ele está cheio no primeiro momento e retira-se 2/3 do seu conteúdo. Então, ele passa a ficar 1/3 desse total. Num segundo momento, coloca-se 30 litros de água. Então, em um segundo momento, a gente coloca 30 litros. E quando eu coloco 30 litros, esse recipiente, ele passa a ocupar, né, a metade do volume desse recipiente. E isso é o que a gente vai precisar reescrever para a linguagem matemática. Então, basicamente, acontece o quê? Num primeiro momento, eu tinha o recipiente inteiro, né, cheio de água, que é o que ele fala, X. E aconteceu o quê? Nós tiramos 2/3
desse recipiente. 2/3 do quê? Do recipiente. Quanto cabe no recipiente? X. Então, eu tirei 2/3 de X. Tá? Depois, eu coloquei 30 litros e eu obtive um resultado, quando eu fiz isso, de que o que vai ter no recipiente, após tirar 2/3 e colocar 30 litros, é igual a metade do que eu tinha inicialmente. Ou seja, isso aqui é igual a x sobre 2. Bom, tendo montado a equação, a gente pensa em resolvê-la. Então, lembrando que o denominador de todo número inteiro é 1, MMC entre 2 e 3 igual a 6, vai ser o denominador de todo o primeiro membro, denominador de todo o segundo membro, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 3 dá 2, multiplicado por menos 2x, cuidado com o sinal, menos 4x. 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 30, 3 vezes 6, 18, então 6 vezes 30, 180. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes x, 3x, uma vez que eu tenho que o denominador de todo o primeiro membro é igual ao denominador de todo o segundo membro, eu vou poder cancelar esses denominadores comuns e eu trato de resolver o que eu tenho no numerador agora. Já resolvendo, para agilizar, então eu vou ter 6x menos 4x, 2x. O 3x está no segundo membro, vem para o primeiro membro, troca de membro, troca de sinal. 180 está no primeiro membro, passa para o segundo membro, troca de membro, troca de sinal. Então a gente vai ter 2x menos 3x menos x igual a menos 180. A minha sugestão, eu tenho que tomar cuidado, que o x sempre tem que ser acompanhado do sinal positivo. Para, entre aspas, arrumar esse sinal, eu vou multiplicar por menos 1. Sugiro se acostumar a fazer isso, porque quando for discutir o próximo tópico de inequações, isso vai te ajudar bastante. E a gente tem, então, que x é igual a 180. Ou seja, interpretando o resultado, significa que a capacidade do recipiente é de 180 litros. Portanto, múltipla escolha, opção E. Tudo bem, pessoal? O exercício 4 tem algumas formas que você pode utilizar para pensar na resolução e na construção da resolução do exercício. Vai ficar muito a critério de cada um de vocês como você vai pensar e raciocinar essas situações, tá certo? Bom, uma sugestão que a gente pode ter, lembre-se sempre, para o vídeo, reflete um pouquinho no enunciado, tenta fazer por você mesmo e depois você volta. Então, no exercício 4, fala-se o seguinte: eu tenho o dobro da idade que você tinha quando eu tinha 21 anos de idade. Dado que hoje você tem 15 anos, descubra a minha idade. Bom, a ideia principal para fazer esse exercício, eu considero, é vocês lembrarem, terem a consciência de que acontece o quê? Pode parecer uma coisa óbvia, mas o óbvio deve ser repetido. A diferença das idades, ela continua igual, tá? Então a diferença das idades, não importa o tempo que passou, elas continuarão iguais. Então tem mais de uma forma para vocês poderem escrever. Uma delas é a gente tentar apresentar o seguinte. Você pode montar, por exemplo, uma tabela onde você vai marcar as situações. Então, eu, você, a situação no passado e a situação no presente. Tá? Então, eu tenho o dobro da idade que você tinha quando eu tinha 21 anos. Então, no passado, eu tinha 21 anos, a idade desconhecida, você, X, tá? Eu tenho, ou seja, nesse momento, eu tenho
o dobro da idade que você tinha quando eu tinha 21 anos. Então, quando eu tinha 21 anos, você tinha X. Hoje eu tenho o dobro dessa sua idade. Dado que hoje você tem 15 anos. Então, no presente, 15 anos. Tá? Então, é uma maneira da gente poder organizar o raciocínio para poder resolver o exercício. Bom, tendo feito essa tabela para a gente poder registrar os valores, as ideias que a gente vai trabalhar, agora a gente pode escrever. Então, o que acontece? As diferenças das idades em qualquer situação, no presente ou no passado, são iguais. Então, reparem que eu vou poder escrever que 2x menos 15 é igual a 21 menos x. E isso vai ser o suficiente para a gente resolver. Primeiro membro, quem tem a incógnita, troca de membro, troca de sinal. Então, o menos x passa para o primeiro membro, vem mais x. Menos 15 vai para o segundo membro, vai mais 15. 2x mais 3x igual 2x mais x igual a 3x. 21 mais 15 igual a 36. Ou seja, x igual a 36 dividido por 3. 36 dividido por 3. Então, x igual a 12. Só tomando cuidado de segurar o impulso nesse momento, de falar que essa é a nossa resposta final. Não é. Por que não é? Então, voltando ao enunciado. Eu tenho o dobro da idade que você tinha quando eu tinha 21 anos de idade. Dado que hoje você tem 15 anos, descubra a minha idade, ou seja, eu quero a minha idade hoje. A minha idade hoje, tem que tomar cuidado. No presente momento, 2 vezes x. Tá? Então, a minha idade é o dobro de 22. Dobro de 22, 2 vezes dobro de 12, 2 vezes 12, 24 anos. Tudo bem, pessoal? Bom, então a gente encerra por aqui. Por favor, lembrem-se, para treinar, exercitar, tarefa mínima correspondente a essas aulas. Exercício 1 a 4, exercícios 5 a 8 do capítulo 6 da unidade 1 do caderno de exercícios. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, até a próxima aula, bons estudos para vocês. Tchau, tchau.